está aqui em Mateus 4:1-11. E Deus tocou no meu coração e eu fiquei pensando sobre isso, orando, e para o Senhor confirmar, porque não é fácil a gente vir aqui e falar sobre o inimigo. E Deus cada vez mais confirmava isso no meu coração. Então eu comecei a trabalhar sobre esse tema, trabalhar sobre esse assunto. Foi até difícil arrumar um nome para esse tema, porque o que significa o piso molhado? Quando você está andando aí e você vê aquela plaquinha, né? Você já fica em atenção, porque você sabe que se você pisar ali, você pode escorregar. E pode ser que você caia, pode ser que você se desequilibre. Então é uma área perigosa que você tem que ter atenção. Então, irmãos, eu não gosto de pregar sobre, mas eu queria hoje falar especificamente sobre o inimigo. Porque nós, como cristãos, nós devemos ter o melhor entendimento que nós temos um arqui-inimigo. E ele está à espreita, às portas, doido para nos tragar. Então nós temos um adversário. Acredite, a sua luta não é contra a sua sogra, o seu cunhado, o seu irmão. É contra as potestades. Está dizendo na Bíblia. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra demônios. É o que a Bíblia diz. E se essa luta não é contra a carne ou sangue, é contra demônios, nós temos que ter no mínimo uma compreensão de como ele age. Quais são as suas estratégias? Quais são os seus passos? E o caminho que ele pega quando ele quer nos destruir. E destruir a nossa família. Então, quais são essas movimentações que o diabo faz para destruir a obra de Deus na minha vida e na sua vida? O que ele faz para impedir o andamento da boa obra de Deus? Ele tem as estratégias dele. Então, quais são essas características? Sobre isso que eu vou abordar. Então, foi difícil eu dar um nome para essa mensagem. Eu pensei em livrai-nos do mal, né? Mas eu fui tentando elaborar algo e Deus foi tocando. Então, eu queria primeiro trazer uma compreensão de que o mal existe e os danos que ele pode causar. Mas por quê? Porque a igreja evangélica, irmãos, ela tem uma grande tendência em se polarizar. E pensa num lugar difícil da gente estar, é o equilíbrio. Muitas das vezes, na maioria das vezes, nós estamos desequilibrados. E o equilíbrio ele é difícil para estarmos, porque ou a gente está de dieta, está de regime, não come nada, ou a gente está devorando tudo que a gente vê pela frente. Ou a gente está lendo a Bíblia, jejuando, orando, ou a gente não quer mais saber de Deus. Nós não temos esse equilíbrio, né? E é sobre esse desequilíbrio que eu quero tratar, porque o equilíbrio ele é muito importante para nós abordarmos nesse assunto, porque muito tempo a igreja evangélica ela viveu dois extremos. E qual foi esses extremos? Eu lembro que quando eu era adolescente, ali nos anos 2000, 2010, acho que alguns irmãos vão estar lembrando, as igrejas, teve um momento que as igrejas evangélicas, tudo era demônio. Tinha entrevista com o demônio, né? Eu lembro que eu era adolescente, eu colocava sexta-feira no canal lá, para eu ver lá, com medo, né? A gente ia ver com medo, eu e minha irmã, assim, dando entrevista ali, os pessoal possesso ali, da onde você veio? Entendeu? E teve isso. Teve também a Coca-Cola, quem lembra? Coca-Cola, se você virar o rótulo dela ao contrário, está escrito o quê? Alô, diabo, né? Tenho certeza que alguns vão chegar hoje na sua casa, vão pegar lá o rótulo e virar, que está escrito alô, diabo. Como é que é, Jana? Vai tomar? Então, pastor, a Coca-Cola é do diabo? Não sei, mas vai ser bom assim lá no inferno, né? Mas faz mal para o coração, para a saúde, então, né? Toma de leve aí. O que mais que tinha? Depois da Coca-Cola veio a Hellmann's. Hell, inferno, mens, homens do inferno. Não posso comer Hellmann's.
Helmas era apenas um sobrenome. Não tem nada a ver. E aí começou essa batalha espiritual. O disco da Xuxa de trás para frente era o demônio falando. Qualquer disco de trás para frente, Jana, vai ficar... Vai ser o diabo falando. Não precisa ser só o da Xuxa. E teve esse momento em que todo mundo ficou bitolado desse jeito. As músicas da igreja, como é que era, né? O Senhor está levantando o nosso general, perseguiu os inimigos. Eu não estou falando dessa igreja, mas de modo geral, as coreografias eram as pessoas lutando, né? Parecia lutando Muay Thai dentro da igreja, assim. Aí acho que os visitantes chegavam e falavam, pô, fala que eu sou amigo, porque se eles fazem isso com o inimigo. Então teve essa tendência muito forte nesse tempo. Então era aquela batalha espiritual e tudo era demônio. Via demônio em tudo. O pastor Josué Erion, quem lembra, falava muito sobre a Disney. A Disney diabólica. Eu não sei se alguém queimou o boneco da Disney aqui. Eu já queimei. Né? Teve Pocahontas, do demônio. Então teve essa época que foi muito forte isso. E aí esse extremo, que era tudo demônio, tem desse lado. E tem o outro lado, que é muito perigoso, irmãos. Esse lado do extremismo é muito perigoso porque se torna muito misticismo. Muito misticismo. A gente demoniza coisa que não é demônio. Você vai lá, gasta seu cartão, gasta, fica endividado. Eu estou endividado por causa do demônio. Eu estou passando nesse... Não, você que está gastando. A culpa não é do diabo que você está gastando desenfreadamente seu cartão de crédito. Então, a gente tem essa mania de colocar a culpa tudo no diabo. Mas nós também somos culpados de muitas coisas. Teve uma época também que a depressão era só demônio. É demônio, leva para a igreja, é demônio. Irmãos, tem tratamento. Deus deixou os médicos, Deus deixou o tratamento. Lógico que você precisa ter uma vida espiritual equilibrada com Deus. E junto com isso, você deve buscar uma ajuda médica. Existem psiquiatras, psicólogos, medicamentos. Então, Deus deixou essa sabedoria, Deus deixou os médicos. Então, às vezes, nós queremos endemonizar muitas coisas, mas tem um outro lado também que eu acho que é muito tolo e perigoso, que é o nada a ver. Diabo? Não, diabo é mitologia. Os cristãos ficam esperando o diabo com chifre gigantesco, com 2 bolotas no nariz, soltando fogo. Não é isso. Isso é apenas uma imagem mitológica que inventaram. Amém, irmãos? E aí, esse lado perigoso é que muitas pessoas falam assim, o demônio não existe, é coisa que inventaram. E se ele te pegar? Deixa ele te pegar para você ver. Já está repreendendo aí, né? Então, tem gente que acredita, mas não acredita. Eu vi um pastor contando que ele foi orar num presídio e tinha alguns detentos, e ele estava orando pelos detentos, e chegou um certo detento que ele falou assim, posso orar por você? Aí ele falou assim, esses crentes são tudo loucos, eu não acredito nisso aí não, não vai orar para mim não. Ele falou assim, não, tudo bem, mas eu posso orar por você? Ele falou, não, não acredito em nada disso, não quer. Ele falou assim, mas deixa eu orar por você. Aí ele falou, então tá, vai. Aí disse que o pastor estendeu as mãos para ele e falou assim, em nome de Jesus, que ele apodreça neste lugar. Ele, Aí não. Aí ele falou assim, mas você não acredita? Não, mas apodrecer é demais. Então assim, acredita, mas não acredita, né? Então esse lado, irmãos, que é paz e amor, que o diabo não existe. Então eu quero falar com vocês nessa noite sobre um equilíbrio. E quem acredita que o equilíbrio é saudável, amém? Amém? Então, irmãos, é onde a gente não negligencia o mal, mas nós também não colocamos o mal em um lugar muito alto. Porque se a gente colocar o diabo em um lugar muito alto, a gente acaba, daqui a pouco, substituindo e colocando ele num lugar tão poderoso que Jesus acaba perdendo o poder. Mas eu vim aqui para falar para você nessa noite, te lembrar que todo poder pertence a Jesus. O diabo, ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Ele não será, ele já foi derrotado. E todo o poder é de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, o diabo, ele não tem poder, mas ele quer usurpar de lugares para tentar prejudicar o que Deus está fazendo na sua e na minha vida. A oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar. A oração do Pai Nosso, irmãos,
não é um mantra. O que é um mantra? É eu ficar repetindo a mesma coisa para achar que um dia vai acontecer. Mas a oração do Pai Nosso, ela é uma oração com valores que vão norteando a gente. E o que Jesus nos ensina? Não nos deixe cair, mas livrai-nos do... Opa, que mal é esse que Jesus está falando? Dá um nome que você quiser aí, diabo, corisco, fedorento, Satanás. Mas Jesus, ele fala desse mal. E o mal existe. E a Bíblia também diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Que diabo é esse? Que diabo é esse? Porque, como eu falei, nós queremos, às vezes a gente espera um diabo grandão, cheio de chifre. Mas não, irmãos. Ele vem de uma forma sutil. Ele vem de uma forma obscura, escondida. Então, ele vem dessa forma e a gente acaba não percebendo. E aí é onde a gente entra nessa área perigosa, onde nós podemos escorregar. Então Jesus, ele pediu para nós orarmos, livrar-nos do mal. Então o mal é verdadeiro. Jesus, ele veio desfazer as obras do diabo. Jesus, ele expulsou um homem, um endemoniado e gadareno, e tinha demônios nele. A Bíblia fala que Maria Madalena, saíram 7 demônios dela. Então tinha espírito dentro dela demoníacos. Isso é real. Mas pastor, mas todo mundo que é endemoniado, ele tem espírito? Muitas das vezes, irmãos, não. Ele não está possesso ali, mas a mente dele está totalmente influenciada por eles. Então nós devemos tomar cuidado com isso, porque é sábio da minha parte e da sua, nós entrarmos nesse lugar de equilíbrio e não negligenciarmos o mal. Não brincarmos, irmãos. Então eu quero ler alguns textos aqui, só para provar para você que não foi só Jesus que falou. Os apóstolos também falaram sobre o mal, sobre o diabo. Olha o que diz em Tiago. Põe para mim, Isaac, Tiago capítulo 2, versículo 19. Olha o que Tiago falou, o pastor da igreja de Jerusalém, apóstolo Tiago, ele falou o seguinte: crês tu que é um Deus só? Faze bem. Os demônios também creem. Então o que Tiago está falando aqui? A conversa começou assim, ó: eu acredito em Deus, parabéns para vocês, mas os demônios também acreditam, eles creem, e quando eles escutam o nome de Deus, o quê? Eles tremem, eles estremecem. Então, 1 Tessalonicenses, coloca para mim, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Olha o que Paulo ele vai falar. Por isso, nós queremos visitar vocês. Eu, Paulo, eu quis ver vocês face a face. Não só uma vez, mas 2. Porém, Satanás nos impediu. Mas espera aí. Mas que papo é esse de Satanás? Impedir alguma coisa. A Bíblia diz, irmãos, que Paulo, ele queria ver os irmãos. Quem crê que ver os irmãos é uma bênção? Amém? Tá fraco, hein? Eu fui esses dias almoçar na casa do irmão João. Foi uma bênção. A comida, né? A convivência. Foi uma bênção. Quem crê que você sair e visitar os seus familiares é uma bênção? Amém? Glória a Deus. Então, aqui fala que Satanás impediu, mas como que ele impediu? A Bíblia não diz, talvez tenha quebrado a roda da carroça deles, mas houve um impedimento. Então deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Você acha que o diabo está feliz que você vai pegar um dia para você passear com a sua família? Você trabalha o mês todo e você separa um dia para você sair com a sua esposa, para você ter um momento de intimidade com a sua esposa, para você ter um momento feliz com a sua família. Você acha que ele não vai criar um impedimento? E aí você pega, vai sair com a sua esposa, aí ela entra no carro, já bate a porta do carro, aí você já fala assim: precisa bater a porta do carro? Aí ela já fala assim: mas essa porta desse carro vale mais do que eu? E aí já começa aquela discussão. E aí o diabo, um momento que era para ser feliz e tranquilo,
o diabo já traz tudo aquilo, se torna aquilo uma confusão. Porque nós não somos sábios. Ontem, falei para a Laís na sexta-feira, né? Falei, vamos amanhã almoçar no shopping? Eu, o seu Miguel, o neném. Aí ela falou assim, vamos, tal. A gente acordou, né? Tomamos um café. E aí ela foi tomar banho, 5 horas para se arrumar, misericórdia. E eu fico com a neném lá, né? E aí aí ela se arrumou tudo e eu fui tomar banho. Quando eu fui entrar no banheiro, eu já escutei assim, Eric, esse Eric, irmão, prepara, alguma coisa está acontecendo. Aí eu parei e falei assim, opa, eu escutei meu nome. Eric, oh, meu Deus do céu, Eric. Aí eu saí correndo do banheiro. Aí que chega assim, ela vem com a Lavínia engasgada, irmãos. Quase já perdendo a consciência, engasgou comendo. E aí eu virei ela, e lá no hospital a gente treina muito manobra, né? Eles passam para nós. E aí eu virei ela, comecei a fazer manobra, né, Thelma? Aí fiz a manobra, a Laís ajoelhada, gritando, clamando ao Senhor para ela voltar. E eu via que ela já estava começando a desfalecer, irmãos, não é brincadeira. Não é brincadeira. E aquele ali correu, o Miguel correu, e aí eu batendo, aí ela soltou a comida e voltou. Até a vizinha que mora do lado, ela é enfermeira, ela mandou mensagem. Ela falou assim, nossa, eu estava quase indo aí já para ajudar vocês, porque eu escutei. Então eu falei para a Laís, quando você estiver sozinha com essa criança, porque a Laís é desesperada, eu falei, Laís, você corre para cada vizinha, porque a vizinha também está com um bebezinho de 3 meses, então a vizinha está lá. Falei, corre para ela, porque a Laís ela não consegue agir, porque ela fica apavorada. Então, irmãos, e aí a gente ficou com uma sensação ruim, sabe? A Laís ficou com uma tremedeira, chorando, e aí a bebezinha foi voltando, porque ela também assustou, foi voltando. E assim, aí a gente já estava naquele pique de sair, né? Aí você fica meio assim, então você vê que é estratégia do inimigo, para a gente não ter esse momento em comunhão. Mas mesmo assim, a gente foi, passeou um pouquinho, almoçamos lá, tivemos um dia maravilhoso, depois fui encerrar um café na minha mãe. Mas assim, foi um dia especial e tranquilo, irmãos. Um dia assim, porque a correria do trabalho, às vezes não deixa, a gente fica no automático, a gente não consegue sair com a nossa família. Então a gente teve esse momento, e só que o inimigo ele quis agir nisso. Ele quis atrapalhar. Então, aí você pensa num momento desse, quando você está saindo para ir para o culto, e aí acontece aquela confusão, você já pensa, eu não vou para o culto mais não. Vou ou não vou. E aí você fica nessa indecisão, vamos para o culto. Aí você está lá na sua casa, aí seu filho que nunca quer vir na igreja, seu marido que nunca quer vir na igreja, a sua esposa que nunca quer vir na igreja. Aí em um momento eles pegam e falam assim, eu vou. Aí o inimigo fala, opa, o quê? Não. Vou dar um jeito aqui. Ele não vai na igreja. Porque ele sabe que se seu filho chegar aqui, ele vai ouvir palavras que você é precioso para Deus, que você é preciosa para Deus, que Jesus te deu a vida eterna, que Jesus te salvou. Palavras de esperança, que pode mudar o coração do seu filho, do seu marido, da sua esposa. E o inimigo, ele não quer isso. E muitas das vezes a gente desiste muito fácil. Quando chega na quinta-feira, que está aquele friozinho, e aí você chega no trabalho cansado, aí você olha aquele sofá e você fala, vou no culto. É isso, irmãos. O inimigo, ele age dessa forma. Ele é astuto, mas nós a gente acaba sendo frágil e já desiste. Então eu não vou mais no culto não, já brigou, já... Esses dias eu estava lá com a Laís, a gente estava se preparando, 2 domingos atrás, a gente estava se preparando para ir no culto, e a Laís, né, nossa, mulheres, vocês demoram muito para se arrumar. Ela vai tomar banho e fala assim, hoje eu vou para a igreja 6 horas, tá? 6 horas. Vou sair de casa, eu tenho que falar assim para ela de manhã. Eu vou sair de casa 10 para 6. Eu sou chato com o horário, eu sou velho com o horário. Eu gosto de cumprir o horário. E aí, ela começa a tomar banho 3 horas da tarde. 3 horas, irmão. Eu com o Miguel, 4 horas, a gente começa, já toma banho, já toma café e fica tranquilo. E ela estava lá, e aí já dando horário, eu comecei a ficar irritado. Falei, Laís, vamos. Aí ela já começou a ficar irritada, a gente já discutiu, né? E aí eu fiquei com aquele peso. Eu falei, como que eu vou chegar na igreja, subir no altar e tocar? Desse jeito. Aí eu cheguei no quarto, falei para ela, você me perdoa? Aí ela toda brava assim. Falei, você me perdoa? Eu não vou conseguir nem tocar uma bateria hoje, não vou conseguir adorar o Senhor. Daí ela falou assim, não, te perdoo. Falei, amém, glória a Deus.
Então, vamos embora para o culto. Então. É desse jeito, irmãos. Não é o inimigo, ele tem as artimanhas dele. Então aqui o diabo, ele impediu, né, Paulo de ver os irmãos, de ir no culto, de ir lá naquele grupo de convívio. Ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, põe para mim, por favor. Por isso também, não podendo eu esperar mais, mandei saber da vossa fé, receando que o tentador vos tivesse tentado, e o nosso trabalho se houvesse tornado inútil. Olha o que Paulo está dizendo aqui, gente, eu mandei Timóteo para ver vocês, e eu estou com saudade de vocês, eu fiquei com medo do diabo impedir a obra que Deus começou na vida de vocês. Então, irmãos, o que é isso aqui? É um casal que está arrebentado, quase separando. E aí eles decidem, vamos na igreja? Vamos tentar? Vamos. Aí chega aqui na igreja, aí escuta uma palavra de bênção, começa a acreditar naquilo, pede uma oração no final do culto, volta para sua casa, estudam a Bíblia juntos, começam a orar, começam a engrenar, e de repente recebem algo, ou veem algo, que gera uma confusão, e tira eles de volta daqui. Então o inimigo, ele usa dessas artimanhas, é isso que ele está dizendo aqui. É a obra que está sendo feita, e aí o inimigo vem para tentar impedir, e muitas das vezes a gente cai, e a obra não é concluída. É isso que nós devemos entender, irmãos. Esse trabalho que Deus começou, o inimigo ele tenta fazer com que a obra seja impedida. É trabalho do diabo, irmãos, tentar impedir aquilo que Deus faz e começa. Quem está entendendo, irmãos? Amém? Amém. Aleluia. Eu não entrei no texto ainda, tá? Eu vou entrar. Tiago 3,14. Vai dizer assim, ó. Vou fazer aqui para... Contudo, vocês estão... Essa aqui é pesada, hein? Contudo, vocês estão abrigando no coração de vocês inveja, ambição egoísta. Não se glorie disso. Esse tipo de sabedoria não vem do céu. Ela é diabólica. Olha o que Tiago está dizendo. Pastor, então você está dizendo que tudo que eu falei aqui, eu não faço, então eu não sou endemoniado. Glória a Deus. Mas aqui diz, se você abrigar inveja, egoísmo, isso é diabólico. E de onde que nasce a inveja? De onde que nasce uma ambição egoísta? De onde que ela nasce? De um coração ingrato. Um coração ingrato, porque um coração grato, o diabo ele não consegue colocar a semente dele. E onde que nasce a inveja de um carro melhor? Irmãos, eu estou dizendo assim, você deve querer algo mais sim, glória a Deus. Porque a inveja não é você querer aquilo que o outro tem, é você não ficar feliz com aquilo que o próximo conquistou. Então, o que nasce no seu coração? Por que nasce no coração você querer ter um carro melhor? Da ingratidão do carro que Deus te deu. Por que nasce no coração um casamento melhor? Porque você acha que é melhor, porque o Instagram mostra que é melhor, porque muitas das vezes não é. E aí você olha e fala assim, nossa, esse rapaz sempre leva a esposa dele para sair. Olha, eles viajam. Olha como eles aproveitam. E aí você começa a ter inveja desse casamento, e você começa a ter ingratidão pelo seu casamento. De onde começa a inveja de uma casa melhor? Da ingratidão da casa que Deus te deu. Olha como é, irmãos. Porque um coração grato, o diabo ele tenta colocar a semente dele, mas a gratidão que você tem a Deus esteriliza, limpa, acaba com a semente e ela não floresce. Por que nasce uma inveja de um filho? Mas de um filho? Porque o dele passou na medicina, o meu não. O meu mal passou no vestibular. É a ingratidão do filho que você tem. É algo, irmãos, que nós devemos refletir. Mas, o que você está falando até aqui? Por quê? Por que essa introdução? Porque eu quero deixar claro, irmãos, que o diabo ele é um arquirrival meu e seu. Ele quer destruir a minha família, a tua família. E o diabo, ele não brinca de ser diabo. Então você não pode brincar de ser crente. Você pode brincar de qualquer coisa, irmãos, mas não brinca de ser crente. Nós temos que sair dessa vida
dessa mesmice, desse modo automático das nossas vidas e ter uma vida entregue a Deus, viver uma vida com Deus, é vir aqui adorar a Deus verdadeiramente. Você não vem aqui para receber, você vem aqui para entregar, para buscar. Nós devemos sair dessa mesmice, sair do muro, dessa vida fria e vazia, porque a gente vive reclamando que as coisas não vão para frente, mas será que a culpa é do inimigo ou a culpa é nossa que não toma um posicionamento? Estamos brincando de ser crente, o diabo está aí fora tragando, ele não brinca, ele está arrebentando famílias. Então nós devemos parar para refletir sobre isso, porque, irmãos, está num ponto que a gente não pode mais brincar, o mundo está ceifando as pessoas. Agora tem esse negócio de farmar aura, isso que serve é uma porcariada. Isso é coisa de maluco, irmãos. Olha que ponto que está chegando. Misericórdia. Aleluia. Amém, glória a Deus. Irmãos, então agora eu vou entrar no texto aqui, Mateus 4, versículo 1. Esse texto é muito conhecido, onde Jesus foi para o deserto com o diabo. Eu quero ler esse texto e tirar 4 características do inimigo. Quais são as formas que ele age contra mim, contra você. E quero que você saia daqui esperto. Quero que você saia daqui, revigorado, para você pegar ele na curva se ele tentar te atacar. Então, Mateus capítulo 4, versículo 1 vai falar assim, Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Por quem? Pelo Espírito. Ao deserto, para ser tentado pelo... Então Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, tá? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando então o tentador, o diabo disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou até a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropece em pedra alguma. Replicou Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. 8. Novamente o diabo levou para o monte, no mais alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Vou lá para o 10 agora, tá? Então ordenou Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo os deixou, e eis que vieram os anjos e serviram. Amém? Até aqui, irmãos. Olha que interessante. Então há um encontro entre Jesus e o diabo no deserto. E aqui mostra algumas características do diabo. E eu queria que você entendesse, eu quero que você entenda. O diabo, ele não é criativo. O diabo não é criativo, irmãos. Ele é perseverante. Ele não desiste. E ele vai tentar nas mesmas áreas, ele vai tentar eu e você nas mesmas áreas, ele sabe aonde é a sua fraqueza. Por mais que você não caia na primeira, ele vai tentar de novo. Se não cai na segunda, ele vai tentar de novo. Porque ele não é criativo. Mas ele vai ficar tentando você, ele vai ficar tentando. Então, como eu disse, quando você chega em algum lugar e tem essa plaquinha ali, piso molhado, você já tem atenção, porque você falou, opa, se eu pisar ali, eu posso cair. E é isso que nós vamos falar nessa noite. Amém? São áreas que se você pisar sem cautela, você tem uma grande chance de escorregar. E nós temos que estar vigilantes, irmãos. Então a primeira coisa que o diabo faz, ele é tentador. É o trabalho dele. O trabalho dele é nos tentar o tempo todo. Ele vai provocar, ele vai mexer com os desejos do nosso coração, ele sabe a sua fraqueza e ele vai atuar nessa área. E como o Tiago diz, nós somos tentados nos nossos desejos. Então ele vai provocar você em cima do seu desejo. E ele sabe qual é o seu desejo carnal. Ele está atento. Ele fala, opa, esse aí tem fraqueza, então vou oferecer algo para ele. Então, irmãos, cada um aqui tem uma área onde você é mais tentado. Áreas diferentes, mas todos nós somos tentados. Por isso que Jesus disse,
Não os deixei cair em... Porque nós somos tentados. E o nome dele, irmãos, é tentador. O texto diz, nós acabamos de ler, o tentador foi tentá-lo. A palavra diabo, na sua tradução mais chula, mais precária, é tentador, opositor. Tudo que tenta contra. Ele faz oposição contra tudo que te leva para Deus. E eu vou dar um exemplo para você aqui. Eu não duvido você passar 3 horas, 4 horas assistindo uma série na Netflix, tranquilamente. Só The Chosen que você pode assistir, tá? Então você fica ali 3, 4 horas assistindo, 2, 3 horas assistindo um jogo de futebol, ó, tranquilo. Pegou a Bíblia para ler, deu 10 minutos, vem um sono mortal. E aí até quem tem insônia, começa a ter sono. E aí as palavras começam a se misturar, e aí você já não consegue entender mais nada, e aí você fica perdido. Mas por que para a série da Netflix você não tem sono? Por que você vem na igreja e está com sono? Tem gente dormindo. Estou vendo. Você está entendendo? Se estivesse passando um filme legal aqui, estava assistindo. Então, irmãos, é isso. É isso que o inimigo faz. Ele sabe a sua fraqueza, porque ele sabe que isso vai te levar para Deus. E aí, ele vem e tenta contra você, ele faz que a sua carne não goste das coisas que te levam para Deus. E é isso, muitas das vezes nós caímos. Aleluia! Então, de alguma forma, o inimigo ele vai mexer e vai fazer a sua carne não gostar. Ele é tentador, irmãos. Eu falei aqui do endemoniado gadareno. Jesus ele chegou lá do outro lado e chegou aquele homem endemoniado. Então ele chega ali manifestado. Ele chega ali com voz de demônio, ele chega cheio de demônio. O corpo dele está sendo usado. E eu não sei quem já teve a experiência de expulsar um demônio, quem já viu uma pessoa endemoniada. A pessoa ela fica inconsciente. Ela não lembra de nada. Uma vez a gente foi num culto, há muito tempo eu era criança. A gente estava no culto, lá no Santa Helena, eu não sei se foi na casa da irmãzinha que está ali hoje, que veio. Eu não sei se foi na casa dela. Mas a gente estava fazendo culto e, de repente, uma moça chegou lá e falou que o filho dela estava todo estranho lá. Não sei se a pastora Fuji lembra. E aí, eu era do tamanho do Miguel, aí o pessoal foi buscar ele lá. Irmãos, aí o pessoal veio trazendo ele. Quando ele chegou na porta da casa para entrar, a perna dele travou. E ninguém conseguia tirar aquele rapaz dali. E aí, com muito custo, os irmãos conseguiram levantar a perna dele e levar ele para dentro do culto. Aí a pastora falou assim, começa a louvar. E a gente começou a louvar o hino Vencendo Vem Jesus. Glória, glória. E ele começou a fazer não com a cabeça, não com a cabeça, não com a cabeça. E de repente ele saiu correndo. Puf. E aí, antes disso a pastora, ele estava com um crucifixo aqui. A pastora cortou esse crucifixo, tirou e depois a senhora jogou no mato lá. E aí depois o pessoal foi lá na casa dele, e chegou lá, ele estava com um monte de coisa de demônio, de pôster de demônio, de rock, e ele voltou depois tudo ensanguentado, ele falou que não lembra de nada. Nós tivemos aqui um culto de jovens, passamos um filme gospel aqui, e os adolescentes estavam aqui, e no final, a Laís começou a orar com eles, e eu estava ali atrás, eu, o Tom, o André estava lá no fundo do Camara, a Lohane. E tinha uma menina que ela foi. Eu falei assim: ó, quem levar um convidado vai ganhar alguma coisa. E a Miriam conseguiu trazer uma amiguinha. E aí, só veio ela de diferente. E aí eu comecei a juntar o lixo, porque já era 10 e pouco, eu estava preocupado porque o filme demorou um pouquinho. E comecei a juntar o lixo e levar. Quando eu cheguei aqui atrás, Deus falou para mim assim: volta. E nesse momento a Laís começou a apertar a oração aqui. Eu vi que a Laís começou a ficar mais fervorosa. Eu falei: acontecendo. E aí eu vim, aí eu chamei o Tom, né? Falei: Tom, vem comigo aqui. E eu comecei a orar, irmãos. E Deus falou para mim assim: abre o olho. Quando eu abri o olho, no momento que eu abri o olho, a menina ela começou a virar para cair. Aí eu corri, segurei ela assim, a boca dela branca. Aí ela olhou para mim assim, eu falei: você está bem? Aí ela falou: não estou bem, não estou bem, não estou bem. Aí eu falei pro Tom: pega uma água para ela. E aí eu fiquei naquela, sabe, irmãos? Porque assim, é demônio, é uma pessoa nova, será que está passando mal? Será que ela tem algum problema? Mas aí eu comecei a orar. E expulsar o demônio, e orar, e a Laís aqui orando sem saber de nada, as crianças que sem saber de nada, ela sentou ali, porque as crianças estavam voltadas para cá, e aí eu peguei em determinado momento, e ela não conseguia tomar o copo, a água, o Tom trouxe, ela tremia, as pernas dela começavam a tremer,
de orar e falei assim, você está bem? Ela olhou para mim e falou assim, eu não estou ouvindo nada, meu ouvido está tampado. E a Laís estava aqui orando. Eu falei, é demônio. Né? Vai lá, abraça ela, não é legal ficar ali. A Laís foi lá, ficou aqui, conversou bastante com ela e nós vimos que realmente tem um problema. Acho que a mãe dela leva ela, né, numa igreja, numa outra, e papapá. Mas enfim, e aí a gente está orando por ela. A gente está orando para que ela venha. Ela gostou, ela falou que ia voltar, mas parece que não deu para voltar. Mas é isso, irmão. Estava inconsciente. O inimigo tapou os ouvidos dela para ela não ouvir a oração, para ela não ouvir o que ela estava declarando sobre eles. E a pessoa, ela fica nesse subconsciente. Então aqui está falando assim, que esse gadareno, ele chegou de uma forma manifestada, e você vê vídeos, é porque assim, vídeo é complicado, né? Hoje tem mas você vê pessoas demoniadas que levantam uma mesa com uma mão. É uma força tremenda. E aqui fala que as pessoas acorrentavam esse homem, e ele estourava todas as correntes. E naquela época é ferro de verdade, é aqueles ferro do bom. Então assim, é algo sobrenatural. Então o diabo, aquele gadareno, ele estava possuído, e a Bíblia diz que as pessoas amarravam ele, e ele estourava tudo aquilo. Só que aí chega Jesus, e aí Jesus fala para ele, sai em nome de Jesus. Não tem demônio que resista ao nome de Jesus. Não tem demônio na sua família, nos seus filhos, na sua casa, com o seu marido, aonde você estiver, que resista ao nome de Jesus. Porque o nome de Jesus tem todo o poder. E Jesus falou, não importa se é legião, não importa, irmão, se é muito, se é um só, vai sair um por um, para não tumultuar a fila. E os demônios saíram. É assim, irmãos, é o poder de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia também fala que Jesus, quando liberta esse homem, Jesus dá uma ordem para ele. O que Jesus fala para ele? Vai pregar? Vai pagar suas contas? Não, volta para a sua família. E aqui é um ponto, irmãos, que eu estava pensando, esse cara, ele vivia entre sepulcros, a Bíblia fala. Então ele estava longe da família dele. E é a astúcia do diabo. Deus está falando com alguém aqui. É a astúcia do diabo, o inimigo, tirar você da sua casa, para levar você para longe da sua família. Mas espera aí, por quê? Como assim? Cuidado, irmãos, porque uma promoção na empresa, que aos seus olhos é uma bênção, pode tirar você da sua família. Às vezes nós pedimos oração por emprego, e o primeiro emprego que aparece a gente aceita. Cada um sabe da sua necessidade, mas nós devemos orar para saber se é isso que Deus quer. Porque o inimigo, ele quer afastar você da sua família, e ele vai te colocar, ele vai te oferecer algo muito bom, que aos seus olhos vão saltar, mas na verdade é para te afastar da sua família. E eu conheço, e você também deve conhecer, pessoas que tiveram que trabalhar fora para sustentar a sua casa, mas os seus filhos tiveram tudo, mas não tiveram a ausência do pai. Ou pelo contrário, filhos que tiveram uma vida limitada, mas tiveram a presença do seu pai. Então, irmãos, o inimigo, ele age de uma forma, sabe? Ele ataca o seu financeiro ali para você trabalhar, fazer hora extra, para você fazer isso. Eu vou ter que arrumar um bico. Para você se preocupar com coisas que Deus não pediu para você se preocupar. E eu sei que é um assunto muito relativo, porque cada um sabe da sua situação. Mas nós temos que entender que Jesus está em primeiro lugar. Nós devemos buscar a Deus, e Ele vai nos abençoar. Então, irmãos, nós temos que ficar espertos, porque o inimigo, se você vê muitos lugares sociais, onde tem muitos jovens que estão dando muitos problemas, meninos, eles relatam, eu tive tudo, mas não tive o meu pai. A presença do pai na vida de um filho faz toda a diferença. Aleluia. Eu ouvi um pastor contando uma história, ele falou que um homem muito honesto lá da igreja procurou ele. E falou para ele assim, pastor, a minha esposa foi curada de câncer. Aí, foi uma bênção, pastor.
E esse câncer que ela tinha, ela não poderia ter filhos. E como Deus curou o câncer dela, nós tivemos filhos. O meu pai, pastor, foi curado de câncer. Só que esse homem, ele estava contando isso com um semblante triste. Aí o pastor falou para ele assim, mas tudo bem, mas por que você está triste? Porque eu sou empresário. E a minha vida financeira não vai para frente, pastor. Aí o pastor falou para ele assim, peraí, mas quer ter todo o dinheiro do mundo e o câncer de volta? Porque se o câncer voltasse, você já não ia ter filho. Você já é um milionário. Tem muitas pessoas buscando essa cura com todo o recurso que tem. Você é um milionário. Agradeça a Deus. Você está deixando as bênçãos que Deus te deu, o inimigo pegar essas bênçãos e fazer você olhar para algo que não tem nada a ver. Você está olhando para algo que Ele quer que você olhe. Você precisa abrir os seus olhos e enxergar tudo que Deus já te deu. Nós devemos ser gratos com o que Deus nos deu. Nós devemos olhar para tudo que Deus nos deu. Aleluia. E eu sei que muitos aqui, irmãos, querem prosperar. Quem não quer prosperar? Se você não quiser, dá para mim, eu sei o que fazer. Nós queremos prosperar. Só que, cuidado com as promessas. Tudo te darei. Há 4 anos atrás eu recebi uma proposta de emprego para ir para Caraguá, da empresa que eu trabalho. Eu ia ganhar um salário muito bom. Eu até cheguei com a pastora, acho que não vai lembrar, eu falei com a pastora bem rápido, pastora, ora, porque talvez eu tenha que ir para Caraguá. E eu ia iniciar o ministério de pastoreio aqui na igreja. Irmãos, eu sabia que eu ia estar em Caraguá, eu ia ter que ficar a semana inteira lá, e eu ia voltar final de semana só, e ia atrapalhar tudo. Mas você fica pensando no dinheiro, você quer melhorar a sua vida também. Mas eu entreguei para Deus. Falei, Senhor, está nas suas mãos. E aquilo, sabe quando você pensava nisso, no seu coração? Eu recusei, falei, não quero, eu vou continuar onde que eu estou. Irmãos, hoje eu permaneci, estou na empresa ainda, na minha empresa, e eu ganho um salário maior do que eu ia receber. Você está entendendo como a bênção de Deus nas nossas vidas, como às vezes a gente quer ser ansioso e já se antecipar, e já vislumbrar o dinheiro, já querer algo melhor, mas ia me afastar da minha família. E era um momento que a gente não estava muito legal, ia atrapalhar tudo, ia piorar, talvez estaríamos separados. Então, irmãos, Deus ele coloca tudo no seu lugar. Então, cuidado com as promessas, cuidado com tudo te darei, porque cuidado com as promessas que vão tirar você da sua casa, porque é tentação do inimigo afastar você do seu lar. Cuidado você que está trabalhando muito, tenha um tempo com a sua família, entregue nas mãos de Deus. Aleluia. É tentação do diabo eu comprar um carro que eu não posso, para agradar alguém que eu não conheço. Eu usar uma roupa só porque alguém usou. Isso é tentação. Você se endivida, você gasta, porque eu tenho que andar bem arrumado, porque eu tenho que, o pessoal tem que ver e falar. Não, nada contra. Mas às vezes a gente atropela tudo. Tem coisas, necessidades antes disso. Nós temos que ter essa consciência. Aleluia. E o diabo, ele não tem problema em te fazer rico. Porque ele não pode impedir você, ele não pode impedir Deus de te prosperar. Mas ele pode pegar essa bênção que Deus te deu e você colocar essa bênção no lugar mais alto do que Deus. Então Deus faz você prosperar, mas aí você fica doido no dinheiro, e esquece Deus. É isso, é a obra do inimigo, ele te afasta de Deus. Nós somos tentados a achar que trabalhar fora do horário, que a gente precisa, cuidado com isso. Cuidado, irmãos. Nós somos tentados a usar a língua como o tentador quer que a gente use. Falar mal do irmão, usar a língua para ofender, para machucar, para ferir. Olha essa frase aqui, ó. Toda palavra que nós falamos, nós
tornamos reféns dela. Toda palavra que nós guardamos, nós a dominamos. Prefira se calar numa discussão. Você vai dominar a palavra. Aleluia. Então, ele é tentador. Repete comigo. Ele é tentador. Segundo, o texto diz que o tentador, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. A segunda coisa que o diabo sabe fazer, e ele gosta de fazer, é colocar dúvida no meu e no seu coração, sobre aquilo que Deus disse para você, sobre aquilo que Deus disse que você é. Jesus, ele é batizado, e vem uma voz do alto, e essa voz, ela fala o quê? Este é o meu filho amado. E aí, Jesus ouviu o Pai dizendo que ele é amado pelo Pai. E o que o inimigo faz aqui? Eles vão para o deserto. Quando chega no deserto, ele fala: se tu és mesmo o Filho de Deus, o diabo vai sempre tentar desfazer o que Deus disse para você. Ele vai sempre tirar força do que Deus disse para você, porque ele é mentiroso. Sabe o que muitos de nós ouvimos? Muitos de nós ouvimos assim, que Deus nos ama. Deus não te ama, porque você, quando você nasceu, seu pai nem te registrou. Você não tem o nome dele lá na sua certidão de nascimento. Por que Deus permitiu isso? O diabo, eu estava conversando isso com o irmão João, né, irmão João? Por que Deus permitiu isso? O diabo começa a jogar essas dúvidas no seu ouvido. Por que Deus permitiu aquilo? Porque o diabo, ele começa a colocar isso no seu coração e ele começa a alimentar isso. E você começa a cair. Eu não sei quem lembra aqui do filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Foi bem forte. E tem um momento ali, uma cena, que Jesus está apanhando, está sendo chicoteado nas costas, e talvez ali seria o auge da angústia de Jesus ali, e de repente Satanás passa com um bebê no colo, um bebê todo estranho, e ele olha para Jesus. Não sei quem lembra dessa cena no filme. E aí Satanás passa com esse bebê, olha para Jesus, e o que ele quis dizer com isso? Cadê o seu pai? Eu cuido do meu filho. E aí você vê alguém engravidando, e a sua esposa não engravida, e aí o diabo fala: cadê o seu Deus? Porque nem crente eles são. O seu vizinho faz bagunça, blasfema, bebe, faz uma farra, está prosperando. Aí o inimigo vem e fala assim: cadê o seu Deus? Ele é ímpio e está prosperando. Você está enfiado lá na igreja. Cadê o seu Deus? É essa dúvida, irmãos, que o inimigo começa a jogar. Ele quer questionar sempre a bondade de Deus. O inimigo, ele quer questionar a bondade de Deus, porque ele é tentador. E quem concorda aqui comigo que Deus tem sido bom com você? Amém? Glória a Deus. Mas quem concorda que tem momentos que parece que Deus esqueceu de você? E é nessa hora que o inimigo vem. E aí ele fala para você: cadê o seu Deus? Porque ele está ali esperando a oportunidade. É o momento que você acorda triste, meio atribulado, e aí o inimigo fala: opa, ele não acordou feliz hoje. Vamos lá. E ele começa a colocar as dúvidas no seu coração. E aí, irmãos, Jesus fala: eu te amo. Deus fala: eu te escolhi no ventre da tua mãe, antes de você nascer, antes de você chegar na barriga dela. Deus já te amava, Ele já te escolheu. Só que daí o diabo, ele vai vir no momento, e ele vai falar assim: sua mãe e seu pai nem planejaram você. E aí o diabo vai usar a boca do pai e da mãe para amaldiçoar os filhos. Mas como assim? Irmãos, a nossa luta não é contra a carne, é contra os inimigos, é contra o demônio. Mas ele usa pessoas. E aí, irmãos, o pai, vou dar um exemplo para você. Você é um idiota, burro igual seu pai. Irmãos, uma palavra dessa, vindo de uma mãe, é um golaço de Satanás. A criança, ela fica com isso na cabeça. E aí você começa a carregar essa culpa. Você vai lá prestar um vestibular, seu filho vai lá e o diabo, aí ele está na dúvida, o diabo fala para ele assim: lembra quando sua mãe chamou de burro? Você é burro.
Sabe o que falta para nós, ou faltou para muitos de nós? Um pai e uma mãe usado pelo Espírito Santo, afirmando a nossa identidade. E é o que falta hoje. Você é maravilhoso, você é um príncipe, papai te ama. O pai não fala isso para você sempre? É isso, irmãos. Você é amada desde quando você nasceu. Queria ter 10 de você. Eu acordo todo dia de manhã para ir trabalhar e acordo a Bencinha aqui para ir comigo, que ele vai para a escola. Irmãos, eu acordo ele, vou lá, preparo um cafezinho para ele. É um pãozinho com ovo, suquinho de laranja. Todo dia a gente senta, toma nosso café, né, filho? Vamos para a escola. Vamos orar? Vamos orar. Aí ele está meio dormindo, ele fala, Deus abençoe minha tarde. Ele fala, não, é só amanhã. Tarde não, você vai estuda de manhã. Então assim, irmãos, e vou falando, papai te ama. Cuidado na escola, cuidado com as suas amizades. Seja uma bênção na escola. E aí, irmãos, ele já não quer ir, né? Então, se eu não facilitar, fica difícil. Mas é isso, irmãos, porque ele está crescendo, ele está numa fase que cada 3 dias ele está diferente. Ele já está entrando na adolescência, agora vem aquela pequenininha. Então, assim, irmãos, nosso objetivo e nossa função, usar a nossa boca para abençoar a nossa família. Você precisa abençoar os seus filhos. Aleluia, glória a Deus. Não deixe o diabo usar a sua boca para amaldiçoar os seus filhos. Eu não estou dizendo para você colocar o seu filho num lugar que não é devido. Ele tem que ter a correção, tem que receber não, mais não do que sim. Mas é meu papel e seu abençoar a sua casa. Aleluia! Porque a vida e a morte estão no poder da língua. O diabo ele vai tentar tirar o que Deus diz sobre nós. Ele quer destruir a família. Ele quer tirar a sua identidade. Vocês jovens, cuidado na escola. Vocês não precisam ser aceitos por ninguém. Jesus já te aceitou, Deus já te escolheu. Você não precisa trocar, usar uma roupa indecente ou usar uma roupa estranha para você entrar naquele grupo, para você ser aceito. Você tem que tomar cuidado, sabe por quê? Você tem que ser tratado como careta, porque Jesus, você é diferente, e não importa, você não precisa ser aceito por eles, é por Jesus, e já está bom. Nós temos essa mania de querer ser aceitos, e aí a gente acaba fazendo qualquer coisa pelo aquele grupinho. Sai disso, isso é coisa do inimigo, é coisa do tentador. Aleluia. Aleluia. Terceiro, irmãos. Terceira verdade do diabo, apesar de ele ser mentiroso. O diabo, ele infla o nosso ego. Ele infla o nosso ego, o nosso orgulho. O que ele fala ali? Se tu és o filho de Deus mesmo, lança-te daqui, porque está escrito. Fica tranquilo, os anjos vão te guardar. Então, irmãos, ele gosta de botar a gente num lugar, tipo assim, vou pegar Jesus agora, vou levar ele num lugar bem alto, porque agora ele vai aceitar. E aí ele fala, está escrito, os anjos vão te guardar. Então o diabo ele gosta disso. Cuidado com as frases do diabo, e eu vou falar algumas para você aqui que eu anotei. Frases do diabo, você está sempre certo. Assinado Curisco. Se te faz feliz, não tem problema. Bem frase do sujo, né? Não se rebaixe. Não leve desaforo para casa. Vai deixar assim? Frase do diabo. Você é muito melhor do que eles. Você é o cara. O diabo gosta que você cante a música. Esse cara sou eu. Você tem mais dinheiro que todo mundo. Percebe como Deus te abençoou? Você é mais amado do que os outros. Olha as frases do diabo. Se não fosse você, quem seria Deus, hein? Deus precisa de você. Frases sutis e diabólicas, perigosas. Ele infla o nosso ego. Quer ver? Dá para você saber num casamento quem é mais espiritual,
do que o outro, não porque um ora mais do que o outro, ou quem lê mais a Bíblia do que o outro, mas é quem se cala primeiro diante de uma discussão. Sabe por quê, irmãos? Não sei se já aconteceu com você, quando você entra no quarto para você orar, e aí você chega lá, fecha a porta, está lá orando, e aí Jesus vem, e aí você começa a sentir aquela presença, e você começa a chorar, e aí é ranho, é choro, é adoração, e você sente aquela paz, e Jesus está ali. Quando você sai dali, você quer brigar com alguém? Hã? Sim ou não? Por quê? Porque você está cheio de Deus. E a frase do diabo, você é o cara, não combina. Você acabou de sair da presença de Deus, e na presença de Deus a gente vê que a gente não é nada, e Ele é tudo que nós precisamos. Sabe que quando a gente acha que é o cara, quando a gente se afasta de Deus, e aí você está por conta própria, aí você é o cara, aí ó, tira o chapéu para você, vai enfrentar esse mundão sozinho, sem Deus. Então, irmãos, eu percebo as estratégias do inimigo, que ele é perigoso. Então, ele gosta de inflar o nosso ego. O Hernandes Dias Lopes, um pregador, acho que muitos conhecem, ele falou que um pregador foi pregar na Inglaterra e no final do culto chegou um rapaz e falou assim para ele: pastor, parabéns, você é o melhor pregador que já esteve aqui. Talvez o melhor da Inglaterra. Parabéns, pastor. Aí disse que o pastor falou para ele assim: tá bom, o diabo já falou isso ali para mim ali atrás. Talvez, irmãos, tenha tido um exagero do pastor, talvez o irmão quis incentivá-lo, mas é sobre isso, temos que tomar cuidado. Esses dias eu fui elogiar o irmão Pedro, ele estava sentado, eu falei: irmão Pedro, parabéns se ele tinha feito algo. Aí ele falou assim: não, irmão, não me elogia não, porque senão Deus não vai me elogiar, né, irmão Pedro? E assim, irmãos, daqui a pouco, eu me sinto o melhor pregador. Daqui a pouco eu me sinto o melhor baterista. Daqui a pouco eu me sinto o melhor pastor. Se eu sou bom em alguma coisa, irmãos, é porque Deus permitiu que eu fosse. É porque Deus, irmãos, porque Deus me trouxe aqui e porque Deus te trouxe até aqui. Porque o diabo, ele vai tentar mentir e dizer que você é bom. Ele vai te dizer: porque você ora, você é melhor. Porque você está em todos os cultos, você é melhor. Isso é estratégia do diabo. Nós temos que tomar cuidado, é característica dele. Os elogios são perigosos. Ainda que vindos com a intenção correta, sempre são perigosos. E o diabo, irmãos, ele usa isso quando tem aquela fagulhinha no seu coração de orgulho. Ele vem e faz aquilo se tornar algo grande, pega fogo. E ele infla o nosso ego. E a Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Tiago 4,6 fala isso. A W. Tozer diz assim, ó: é impossível um homem ser cheio do Espírito Santo estando cheio de si mesmo. Charles Spurgeon vai falar: o orgulho é o pecado de Satanás. O diabo é o pai do orgulho. Quarta verdade sobre o diabo: apesar de ele ser mentiroso, ele aceita barganha. O diabo, irmãos, ele troca, ele negocia. Deus não negocia. Se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Se Deus falou que você é, você é. Mas o diabo não. Olha que ele fala para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha a frase do diabo. Frase de Deus: eu já te dei os céus e a terra, me adore. Deus não barganha. Você não adora a Deus para ganhar alguma coisa. Você não adora a Deus, você não dá dízimo na casa do Senhor porque você quer algo em troca. Você não vem na igreja querendo algo em troca. Você vem porque você ama a Deus. Você contribui porque você ama a obra e você ama a Deus. Aleluia. E por quê, irmãos? Porque o seu nome está escrito no livro da vida eterna. Amém? Porque a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não vai amar. Ele amou. Ele deu seu único filho para que você estivesse aqui nessa noite.
Então é por isso que eu me ajoelho e eu me prostro por Ele. E é por isso que eu estou aqui nessa noite. Porque Ele é bom. Ele não negocia, irmãos, Ele não barganha. Você não precisa fazer campanha de 7 semanas. Não precisa de sacrifício financeiro. Você só retribui a bênção que Ele te deu. Uma das características do diabo é barganhar essas bênçãos. Deus não barganha bênçãos. Quem recebe essa palavra, amém? Amém. Só para repetir, para ficar pedagógico aqui, ó. O diabo aceita barganha. Fale comigo. O diabo aceita barganha. Infla o nosso ego. Coloca dúvida sobre o que Deus diz. Ele é tentador. E agora eu vou correr para falar algo aqui. O segredo para a gente vencer ele. Amém? Amém? Primeiro, andar com Deus. A Bíblia diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então qual que é o segredo para ele fugir? Sujeitar-se. E a palavra sujeitar-se aqui, ela está no contexto que você vai entender, tá? Para ficar marcada aí na sua mente. É a imagem de um soldado que os romanos eram assim, tá? Quando eles falam sujeitar-se aqui no grego, é uma palavra que se remete a um soldado submetendo ao general. E como que eles fazem? Se você assistir aqueles filmes antigos, eles se ajoelham diante da sua autoridade e eles abaixam a nuca, eles dão a nuca. Para eles, a morte uma morte honrosa é quando ele dá a nuca. Não significa que alguém matou ele, que para ele é forma desonrosa. Ele dá a nuca para cortar ali. Aí para ele é uma morte honrosa. Isso que está falando aqui sobre esse sujeitar dos romanos. E é você dizer para Deus assim, ó: a minha vida é tua. Se você assistiu o filme O Gladiador, o general Máximos ali, na hora que ele vai morrer, eles prendem ele, e aí ele pede morte de soldado. Não sei se alguém lembra disso. E a morte de soldado que ele pede, ele se ajoelha e dá a nuca dizendo: pode cortar a minha nuca. Então o que o texto está dizendo aqui, ó? Sujeitai-vos a Deus. Presta atenção nisso aqui, ó. A minha vida, Deus, é tua. A minha manhã é tua. O meu trabalho é seu. Os meus filhos são teus. O meu casamento é teu. A minha performance, a minha conta, o meu ministério é teu. Aleluia, irmãos. É tudo que o Senhor confiou na sua mão. E quando você está nessa posição, o diabo olha e fala: ixi, deixa quieto, nem vou mexer. E é aqui o diabo não consegue chegar. Porque quando você está na presença de Deus, o diabo não tem nenhum poder contra você. Viva na presença de Deus. Salmo 91, aquele que habita, aonde? E aqui está falando, ó, o que habita, não o que visita, não o que passa, o que habita. Você está aqui todo domingo, você não está querendo dizer: eu estou lá todo domingo, eu estou no esconderijo. Não, você está entre irmãos. Você está no esconderijo é quando você sai daqui e vai viver a sua vida. E aí é que você tem que estar no esconderijo do Altíssimo. É você acordar de manhã e falar: Deus, eu quero estar, me esconde agora no esconderijo do Altíssimo. Cega o inimigo, causa confusão, que ele não me enxergue. É isso, irmãos. É você estar no esconderijo do Altíssimo. E não é para você passar por lá, é para você ficar lá. Aleluia. Segundo, não dando lugar ao diabo. Efésios 4:26 fala: irai-vos, mas não dê lugar ao diabo. Dá lugar ao diabo, olha que lindo isso aqui. A palavra lugar no grego é topos, que significa lugar de embarque e desembarque. Estacionamento. Topos é onde vem a palavra estacionamento. Olha que interessante. Não deixa vaga de estacionamento no seu coração para o demônio. Porque a Bíblia fala, irmãos, que ele sai, e quando ele volta, se a casa estiver vazia, ele volta com mais 7. Então não deixa a área de desembarque para ele passar, para ele estacionar.
Não dê lugar ao diabo. Aleluia. Glória a Deus. Satanás não tem autoridade sobre você. Terceiro e último, tá? Revestindo-se com as armas de Deus. Deus tem armas. Eu não vou ler tudo porque já estamos encerrando, mas em Efésios 6, 10, 11 vai dizer que revesti-vos com a armadura de Deus. Quem quer revestir com a armadura de Deus? Amém? Fique de pé, irmãos. Que Deus ele vai dar a armadura dele para você nesse momento. Amém? Ô Isaac, põe para mim, por favor, Salmo 91. Vamos ler junto comigo? 1, 2, 3. Aquele... Próximo. Direi o Senhor. Forte. Fortaleza. Próximo. Segue. Aleluia, glória a Deus, você crê nisso? Amém. Aleluia, feche seus olhos, irmãos. Feche seus olhos, aleluia. Quero falar com você que veio aqui nessa noite, que você ainda não conheceu o Senhor Jesus, enquanto a igreja está orando. Se você nunca conheceu o Senhor Jesus, nunca viveu essa experiência de entrar no esconderijo do Altíssimo, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Se você quer participar dessa jornada, não é fácil. O inimigo ele está aí para acabar conosco. Mas estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Ou se você se desviou por algum momento e você quer retornar nessa noite, você foi viver sozinho. Deus ele está falando com você nessa noite. Volte para o esconderijo do Altíssimo, porque quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe estar. A igreja continua clamando. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Se você tem alguma área tentada na sua vida nessa noite, o Senhor ele está falando com você. Você vai expulsar esse demônio que está atuando na sua vida, nessa área. Porque Jesus está aqui nesse lugar, nesse momento. Senhor, Ele te amou, Ele te amou, Ele te ama. Senhor, Ele te ama. Aleluia. Limpa esse pecado que está atrapalhando você de servir a Deus,
de você estar aqui na casa do Senhor, esse pecado que atrapalha o seu ministério. É noite de limpeza nessa igreja. Oh, Jesus, Ele não te condenou. Aleluia, Jesus. Vai passando, Pai, vai passando sobre essa igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Adore o nome dele, igreja. Jesus está limpando corações aqui nessa noite. O inimigo ele está batendo em retirada nessa noite da sua vida. Você vai chegar na sua casa, você vai sentir essa diferença. O que está te impedindo? O que está te impedindo de você servir a obra de Deus? O inimigo ele está livrando você nessa noite. Aleluia. Creia no poder de Deus nessa noite. Aleluia, Senhor. Pai, nós te adoramos. Pai, nós entregamos a igreja, a família de Deus agora nas tuas mãos, Pai. Oh, Jesus, cada coração aqui, Senhor, que está com alguma fraqueza, Pai, que o inimigo tem atuado, Senhor, que ele não venha escorregar, Pai, que ele possa manter o equilíbrio na sua vida, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, visita aquele marido lá naquela casa, Pai, visita aquela esposa, aquele filho, Senhor, que não consegue vir ao culto, Pai. Tire toda a amarração agora em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Vai libertando agora, Senhor. Vai fazendo a tua obra, Senhor, sobre cada vida aqui, Senhor. Desperta, Senhor, ministério, Senhor, ceifeiros para a tua obra, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Limpa, Senhor, toda a sujeira do inimigo dentro da tua igreja, Pai. Ó Deus, nós te adoramos nessa noite, Pai, porque Tu és santo, Pai. Nós te adoramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus, te agradeço, Pai, porque eu tenho certeza, Pai, eu sinto a Tua presença aqui nessa noite. E eu sinto, Pai, que o Senhor está limpando corações aqui, Senhor. Pai, tem vidas aqui que estavam arrebentadas, Senhor, mas o Senhor está restaurando e revigorando nessa noite, Pai. Nós também agradecemos, Senhor, pela cura que o Senhor vem trazendo para a irmã Lúcia, Pai, porque ela já está na casa dela, Senhor. Aleluia, Pai. Nós cremos, Senhor, que não há câncer, que não há doença, Pai, maior do que você, Senhor. Aleluia, Pai. Ó Deus, muito obrigado, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos. Cuida, Senhor, do seu marido, do seu filho que está aqui, Pai. Pai, e eu ouvi do marido dela hoje, que domingo ela quer estar aqui no culto, Senhor. Pai, o Senhor tem feito grandes obras, Pai. Nós te agradecemos, nós somos gratos por Ti, Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos. Aplauda o Senhor, aleluia.